Ó, vamos corrigir então, né, as atividades da semana 2 do PET 3. O número 1 lá só falava o que era fluxograma, então não vou ler aqui de novo não, tá? Que aí todos os alunos provavelmente já leu, né, lá no PET, então não vou ler de novo. Aí o número 2 está assim, ó, vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Então aqui ele elaborou, né, foi elaborado um fluxograma que ajuda a determinar a fração de uma quantidade. Aqui ele colocou início, né? Colocou assim, identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação a qual se pretende determinar. Então, eu tenho que identificar a fração e a quantidade X em relação a qual a gente pretende determinar. Segundo passo é dividir a quantidade pelo denominador da fração. Divide a quantidade pelo denominador, que é o de baixo, né? Aí a gente vai encontrar o resultado. Multiplica o resultado, no caso ele chamou aqui, ó, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, x dividido por b, ele chamou a fração a sobre b e a quantidade x. Então, x dividiu por b, encontrou o resultado Q, que ele chamou de quociente. Multiplicar o resultado, ou seja, multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração, pelo que está em cima da fração, pelo a. Então, é o Q, que é o quociente, ou seja, o resultado, vezes o a. Registrar o resultado da fração da quantidade. Então, ó, registrou aqui colocando, ele colocou entre colchete e tal, né, o x dividido por b vezes a, e aí vai registrar o resultado. O número 3 tá assim, ó, Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Na letra A quantia que Alice doou para essa família carente. Olha só, primeira coisa é identificar a fração, 3/5. Ela doou 3/5 de R$ 200, né, ó. Então, a fração é 3/5, o x é R$ 200. Então, 3/5 de R$ 200. É isso que a pessoa está querendo saber aqui. Que a Alice doou 3/5 de R$ 200 para a família carente. Agora, o próximo passo, dividir a quantidade, ou seja, dividir o 200 pelo denominador da fração. O denominador da fração é esse de baixo aqui, ó, pelo 5. Então, é eu fazer 200 para dividir por 5. Não, quando eu faço 200 para dividir por 5, primeiro eu pego 20. 20 para dividir por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para chegar em 20, dá esse zero vermelho que eu coloquei aqui. Desce o próximo número, desce o zero, eu coloquei na cor verde, ó, 0. Aí ficou 0, 0, ou seja, 0 para dividir por 5, 0. Coloquei na cor verde para destacar que é desse aqui agora. 0 vezes 5, 5. Para chegar em 0, falta 0. Então, deu R$ 40. O quociente é R$ 40. Multiplica o quociente obtido pelo numerador da fração. Agora eu pego R$ 40, que é o quociente obtido, multiplico pelo numerador da fração. O numerador é 3. 40 vezes 3, ó, 3 é 0, é 0. 3 vezes 4 é 12. Então, deu 120. Ou seja, 3/5 de R$ 200, que foi o valor que a Alice doou para uma família carente, equivale a R$ 120. Então, a Alice doou R$ 120 para a família carente. A letra B é para utilizar esse fluxograma, né? E determinar a quantia que a Alice recebeu como presente de sua tia. Lá fala que a sua tia presenteou ela com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou. Se ela doou R$ 120, então é 3/4 de R$ 120, tá? 3/4 de R$ 120. A fração A sobre B, no caso, é 3/4, a quantidade X nossa aqui é 120. Dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, pega o 120 e divide pelo denominador, que é o de baixo, 120 dividido por 4. 120 para dividir por 4, ó, primeiro eu vou pegar aqui o 12. 12 para dividir por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para chegar em 12, falta nada. Desce o próximo número, que é o 0, decide verde, para destacar.
Aí ficou 0, 0 para dividir por 4, dá 0. Coloquei na cor verde para diferenciar. 0 vezes 4 é 0. Para chegar em 0, falta 0. Ou seja, deu 30, né? Ó, 120 dividido por 4 deu 30. O quociente deu 30. Agora é multiplicar o quociente pelo numerador da fração. Então, eu vou multiplicar o 30, que é o quociente, pelo numerador. O numerador da fração é esse que está aqui em cima, é 3. 30 vezes 3, 90. Né? Registrar o resultado é 90. Porque 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 3 é 9. Então, a Alice recebeu R$90 como presente de sua tia. Agora o número 4, ó, o pai de Pedro possui R$600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Coloquei aqui o fluxograma para facilitar, né? Ó. Na letra A, quer saber a quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Falou que o pai gastou 3/5 para pagar o supermercado. 3/5 de 600, então. Ou seja, 3/5 de 600. Identificar a fração é 3/5. Identificar a quantidade x em relação a qual se pretende determinar, o x é o 600. O próximo passo, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, vou dividir o 600 pelo denominador, que é o de baixo, que é 5. 600 para dividir por 5, ó. 600 para dividir por 5, primeiro eu pego 6. 6 para dividir por 5 vai dar 1. Esse de vermelho que eu coloquei aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 6, falta 1. Desce o próximo número, que eu até marquei aqui, ó. Desci de verde. Aí ficou 10. 10 para dividir por 5, coloquei o resultado na cor verde para diferenciar, ó. 10 para dividir por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 10, falta 0. Desce o próximo número, que é 0, coloquei na cor roxa. Aí agora ficou 0, 0. Divide por 5, 0 dividido por 5, 0. Coloquei na cor roxa aqui para destacar, ó. 0 vezes 5, 0. Para chegar em 0, falta 0. Então, 600 para dividir por 5 deu 120. O quociente é 120. Multiplicar o quociente pelo numerador da fração. Então, o quociente é 120, o numerador da fração é 3. Então, 120 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. Então, deu R$360, ó. A quantia que o pai de Pedro pagou nesse supermercado. Ó, o pai de Pedro pagou R$360 nesse supermercado. A letra B tá assim: a quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após gasto nesse supermercado. Como pediu para usar o fluxograma, então eu vou utilizar a fração aqui também para poder fazer. Para mim usar esse fluxograma que me deu aqui. Olha só, se a gente for pensar, o meu denominador é 5. O inteiro, então, é 5/5, porque 5 dividido por 5 é 1. Se o denominador fosse 4, o inteiros é 4/4. Se fosse 7, o inteiro é 7/7. Se fosse, 3, o denominador é 3 sobre... o denominador 3, então o inteiro é 3 sobre 3, ou seja, 3/3. E por aí vai. O inteiro é 5/5. Menos a parte que o pai dele gastou no supermercado, então menos o 3/5 que ele gastou no supermercado, 5/5 representa o inteiro, que é 600, menos a parte que ele gastou no supermercado, que é 3/5, que no caso é 120, né? Ó, é igual, bom, para me subtrair essas frações aqui, se o denominador está igual, basta copiar o denominador e resolver a parte de cima, 5 menos 3, 2. Então, 2/5 é a quantia que sobrou na carteira dele. Mas é 2/5 de R$600. Então, identificar a fração, 2/5. A quantidade x em relação a qual se pretende determinar é o 600. Seguindo aqui, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, vou pegar o 600 e dividir pelo denominador, que é 5. 600 dividido por 5 dá 120. Eu já fiz aqui na letra A, não vou fazer novamente a conta, não. Então, 600 dividido por 5 dá 120. Agora, multiplicar o quociente, ou seja, esse resultado aqui, pelo numerador da fração. 120 multiplica o numerador, que é o de cima. 120 multiplicado por 2. 120 vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. Então, deu 240.
o resultado, né? Ó. Então, sobrou R$ 240 na carteira do pai de Pedro. Essa é a quantia que sobrou na carteira dele. O próximo número é o número 5, que está assim, ó. Elabore uma situação problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, aí cada aluno vai elaborar a sua, tá? Eu dei um exemplo aqui como que pode ser elaborado, né? Só para vocês terem uma ideia, mas aí vocês têm que usar a criatividade aí para elaborar, tá? Aí o exemplo que eu coloquei é o seguinte, eu elaborei a seguinte situação, a Márcia possui R$ 800. Ela gastou 3/4 dessa quantia para pagar o supermercado. Quantos reais ela gastou? Dica, utilize o fluxograma da atividade 2 para resolver. Aí aqui a gente não vai resolver, porque ela pediu só para elaborar uma situação problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então aqui terminei a atividade, né? Ó.